Desculpe, não posso pagar por esse encontro, ela sussurrou para o milionário. A vergonha ardia no rosto dela, os olhos baixos. Ela esperava julgamento, talvez desprezo, mas ele apenas sorriu de um jeito diferente e fez algo que a deixou completamente sem palavras. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Beatriz olhou para o reflexo no espelho do banheiro do restaurante e respirou fundo. A roupa simples que usava ficava bem nela, mas não escondia o cansaço nos olhos, as olheiras que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar completamente. Fazia 3 semanas desde que perdera o emprego na loja de roupas, 2 semanas desde que o proprietário do apartamento onde morava avisara que, sem o aluguel em dia, teria 15 dias para desocupar. E agora estava ali, prestes a sair para um encontro às cegas que não queria, em um restaurante que certamente não poderia pagar, apenas porque Clara insistira tanto que ela não teve coragem de recusar. Bia, você precisa sair de casa, precisa se distrair. Esse cara é perfeito, confia em mim. Clara dissera isso segurando suas mãos, os olhos brilhando com aquela empolgação característica. E Beatriz, cansada demais para discutir, cansada demais para explicar que a última coisa que precisava era de mais uma decepção, apenas concordou. Agora estava aqui e já se arrependia. Saiu do banheiro e caminhou de volta para a mesa, os saltos emprestados apertando seus pés. O restaurante era bonito, elegante sem ser ostensivo, com luzes baixas e música suave ao fundo. O tipo de lugar onde ela costumava trabalhar, servindo mesas, não sentando nelas como cliente. Gabriel já estava lá, esperando. Ele se levantou quando a viu se aproximar, um gesto educado que a pegou de surpresa. Era alto, ombros largos sob o blazer bem cortado, cabelos escuros penteados para trás, e quando sorriu, Beatriz sentiu algo se apertar no peito. Não era justo. Ele era exatamente o tipo de homem que ela costumava evitar. Bonito demais, bem-sucedido demais, provavelmente acostumado demais a conseguir o que queria. Beatriz? Ele perguntou, a voz grave e agradável. Sou eu. Ela forçou um sorriso, sentando-se. Gabriel, certo? Certo. Ele voltou a se sentar, e por um momento ficaram ali, apenas se olhando. Então ele sorriu de novo, dessa vez com um toque de autoconsciência. Vou ser honesto, não faço ideia do que dizer agora. Encontros às cegas não são exatamente minha especialidade. Beatriz relaxou um pouco. Os meus também não. Na verdade, essa é a primeira vez. Primeira vez em encontros às cegas ou primeira vez saindo com alguém que você não conhece? As duas coisas. Ela admitiu mexendo no guardanapo sobre a mesa. A Clara, minha amiga, me convenceu. Ela é persistente quando quer. Conheço o tipo. O Lucas fez o mesmo comigo. Gabriel fez uma pausa. Ele disse que eu precisava sair do escritório de vez em quando. E você saiu? Estou aqui, não estou? Havia algo no jeito dele falar, um cansaço sutil por trás da simpatia, que fez Beatriz realmente olhar para ele. Não apenas ver o terno caro, o relógio discreto, mas claramente valioso, a postura confiante, mas ver o homem. E o que viu foi alguém que parecia tão deslocado quanto ela naquela situação. O garçom apareceu entregando os cardápios. Beatriz abriu o seu e sentiu o estômago afundar. Não havia preços, o que geralmente significava que eram altos demais para serem mostrados. Ela fechou o cardápio rapidamente. Você já sabe o que vai pedir? Gabriel perguntou, ainda olhando o dele. Ainda não. Você escolhe primeiro. Ela tentou ganhar tempo, o pânico começando a subir. Como tinha sido tão idiota de aceitar aquilo? Deveria ter pesquisado o restaurante antes, deveria ter sugerido outro lugar, deveria ter tido coragem de falar a verdade para Clara sobre sua situação financeira. Gabriel pediu algo que Beatriz nem prestou atenção direito, sua mente ocupada demais, tentando calcular quanto dinheiro tinha na carteira. Tinha saído de casa com apenas R$50, o que lhe restava até conseguir um novo emprego. Provavelmente não cobria nenhuma entrada naquele lugar. E você? O garçom olhou para ela esperando. Eu vou querer a mesma coisa. Ela disse rapidamente, sem pensar. O garçom assentiu e se afastou.
Gabriel a observava com curiosidade. Você nem viu o que eu pedi. Confio no seu gosto. Beatriz tentou soar descontraída, mas sentia as mãos suando. Ele inclinou a cabeça, estudando-a. Está tudo bem? Sim. Por quê? Você parece tensa. É só... Não costumo sair muito. Estou meio fora de prática. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Gabriel assentiu, como se entendesse. Eu também. Meu irmão diz que estou virando um eremita, que só saio de casa para ir ao trabalho e voltar. E ele está certo? Provavelmente. Gabriel sorriu, e dessa vez o sorriso alcançou os olhos. E você, o que faz quando não está em encontros às cegas constrangedores? Beatriz hesitou. Deveria mentir? Inventar uma vida mais interessante? Mas estava cansada demais para fingir. Até 3 semanas atrás, trabalhava em uma loja de roupas. Agora estou procurando emprego. O que aconteceu? A loja fechou. Crise. Sabe como é? Ela deu de ombros, tentando parecer casual. Essas coisas acontecem. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Sinto muito. Deve ser difícil. É, ela respondeu honestamente. Mas vou me virar. Sempre me viro. Havia algo na voz dele. Uma sinceridade que a pegou desprevenida. A maioria das pessoas, quando ela mencionava estar desempregada, mudava de assunto rapidamente, como se pobreza fosse contagiosa. Mas Gabriel apenas a olhava, realmente prestando atenção. O jantar chegou. Pratos bonitos, elaborados, que pareciam mais obras de arte do que comida. Beatriz comeu devagar, cada garfada aumentando sua ansiedade. Conversaram durante a refeição, sobre livros, sobre música, sobre a cidade. Gabriel era fácil de conversar, descobriu. Ele fazia perguntas, ouvia as respostas, ria de suas piadas mesmo quando não eram tão engraçadas. E aos poucos, Beatriz esqueceu um pouco da preocupação, permitiu-se apenas existir naquele momento. Até que o garçom trouxe a conta. Gabriel pegou a pequena pasta de couro sem hesitar, mas Beatriz estendeu a mão. Podemos dividir, ela disse, a voz saindo mais alta que pretendia. Ele olhou para ela surpreso. Não precisa. Eu insisto. Mas enquanto dizia isso, sua mão tremia. Sabia que não podia pagar. Sabia que R$ 50 não chegariam nem perto. E a humilhação de ter que admitir isso era insuportável. Gabriel pareceu perceber algo. Colocou a conta de volta na mesa e se inclinou para a frente. Beatriz, está tudo bem se você não puder. As palavras dele foram gentis, mas foi a gota d'água. Ela sentiu os olhos arderem, a vergonha queimando suas bochechas. Desculpe, ela sussurrou, olhando para baixo. Desculpe, não posso pagar por esse encontro. O silêncio que se seguiu foi terrível. Beatriz não conseguia olhar para ele. Não conseguia suportar ver pena, ou pior, decepção. Mas então ouviu um som. Ele estava rindo. Não uma risada cruel, mas suave, quase aliviada. Quando ela finalmente levantou os olhos, Gabriel estava sorrindo. E então, ele fez algo completamente inesperado. Pegou a conta, rasgou em 2 pedaços e acenou para o garçom. Cancela isso, a gente vai embora. Beatriz ficou sem palavras. Como assim? Confia em mim. Ele se levantou, estendendo a mão. Esse não é o lugar certo para a gente. Ela olhou para a mão dele, confusa. Mas algo naquela atitude, naquele sorriso genuíno, fez com que ela aceitasse. Gabriel conversou rapidamente com o gerente, entregou um cartão e em poucos minutos estavam do lado de fora do restaurante, na calçada iluminada pela luz dos postes. Você acabou de pagar o jantar mesmo depois de rasgar a conta? Beatriz perguntou, ainda processando. Paguei, mas agora a gente vai comer de verdade. Ele apontou para uma barraca de cachorro-quente na esquina. Topa? Beatriz olhou para ele, para o terno impecável, para o homem que claramente tinha dinheiro sobrando, apontando para uma barraca de rua. E então, pela primeira vez em semanas, riu de verdade. Topo! A barraca de cachorro-quente ficava na esquina de uma rua movimentada, com algumas mesas plásticas espalhadas na calçada. O cheiro de cebola caramelizada e salsicha grelhada preenchia o ar,
E Beatriz sentiu o estômago roncar de verdade pela primeira vez naquela noite. Gabriel pediu 2 cachorros-quentes completos e 2 cocas, ignorando completamente o fato de que ainda usava um terno que provavelmente custava mais do que o faturamento mensal daquela barraca. Sentaram-se em uma das mesinhas e Beatriz não conseguiu segurar a pergunta. Por que você fez aquilo? Ele estava abrindo o guardanapo de papel, mas parou para olhá-la. Fazer o quê? Rasgar a conta, sair do restaurante, tudo isso. Ela gesticulou vagamente. Você podia ter só pagado e pronto, ou ter terminado o encontro ali mesmo. Gabriel ficou quieto por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Então, suspirou, porque aquele lugar não era real. A gente estava ali tentando ser quem achamos que devíamos ser, não quem realmente somos. Ele deu de ombros. E quando você foi honesta comigo, percebi que eu também queria ser honesto. Honesto sobre o quê? Sobre estar cansado de lugares assim, de conversas vazias, de pessoas que só querem saber o que eu faço, quanto eu ganho, que carro eu dirijo. Ele mordeu o cachorro quente, mastigou e continuou. Você foi a primeira pessoa em muito tempo que conversou comigo sem fazer nenhuma dessas perguntas. Beatriz processou aquilo. Eu não sabia que deveria perguntar. Exatamente. Ele sorriu. Foi perfeito. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. O cachorro-quente estava delicioso, muito melhor do que a comida elaborada do restaurante. Ou talvez fosse apenas o alívio de não precisar mais fingir. Então, Gabriel limpou a boca com um guardanapo. Me conta sobre você de verdade. Não a versão editada de encontro. A versão real. Beatriz hesitou. Não sei se é tão interessante. Deixa eu julgar. Ela respirou fundo. Tá bom, tenho 27 anos. Morei a vida toda em São Paulo, no mesmo bairro na Zona Leste. Meu pai morreu quando eu tinha 15. Minha mãe trabalha como cozinheira em um restaurante por quilo. Estudei em escola pública, tentei fazer faculdade de design de moda, mas tive que trancar no 2º ano porque precisava trabalhar. Fez uma pausa, observando a reação dele. Gabriel apenas ouvia, atento. Trabalhei em várias lojas. A última fechou o mês passado. Agora estou procurando emprego, mas está difícil. O aluguel está atrasado. E se não conseguir algo logo, vou ter que voltar a morar com a minha mãe. Ela deu uma risada sem humor. Essa é a versão real, não muito glamurosa. É honesta, Gabriel respondeu. E honestidade vale mais do que glamour. Fácil falar quando você tem os dois. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. E Beatriz se arrependeu imediatamente. Desculpa, não foi... Não, você tem razão. Ele a interrompeu. Eu tenho privilégios. Nasci em uma família com dinheiro, estudei nas melhores escolas, nunca precisei me preocupar de onde viria a próxima refeição. Ele fez uma pausa. Mas isso não significa que minha vida seja fácil. Só significa que minhas dificuldades são diferentes das suas. Beatriz o estudou. Havia sinceridade naqueles olhos escuros, uma vulnerabilidade que não esperava encontrar. Que tipo de dificuldades? Gabriel riu, mas sem humor. A solidão, principalmente. Saber que a maioria das pessoas ao meu redor está lá pelo que eu posso oferecer, não por quem eu sou. Nunca saber se um sorriso é genuíno ou interesseiro. Trabalhar 12, 14 horas por dia porque se parar para pensar, percebe que não tem mais nada na vida além do trabalho. Ele tomou um gole da coca. Sei que parece reclamação de rico, e talvez seja, mas dói do mesmo jeito. Não acho que seja reclamação de rico, Beatriz disse baixinho. Acho que é só humano. Eles se olharam e algo passou entre eles. Um entendimento silencioso de que, apesar das diferenças, ambos conheciam a sensação de estar perdido. Sua vez, ela disse. Me conta sobre você de verdade. Gabriel encostou-se na cadeira plástica que rangeu sob seu peso. Tenho 32 anos. Sou o filho mais velho. Tenho um irmão 3 anos mais novo. Meu pai fundou uma empresa de tecnologia nos anos 90. Construiu do zero. Quando ele morreu, há 5 anos, eu assumi. Não porque queria, mas porque era esperado.
Você não queria? Não sei. Nunca parei para pensar se queria ou não. Apenas fiz. Ele mexeu na lata vazia. Trabalho todo dia, incluindo fins de semana. Moro sozinho em um apartamento grande demais. Acordo, vou para o escritório, volto, durmo, repito. Às vezes nem sei que dia da semana é. Parece exaustivo. É, ele concordou. Mas é mais fácil do que parar e perceber que não sei mais quem eu sou fora daquilo. Beatriz sentiu uma pontada de empatia. Por isso seu irmão te empurrou para esse encontro? Ele disse que eu estava virando um robô, que precisava lembrar como é ser humano. Gabriel sorriu, mas havia tristeza naquilo. Acho que ele estava certo. Eu também estava resistindo, Beatriz admitiu. A Clara me ligou todo dia durante uma semana até eu aceitar. Disse que eu estava me isolando, que precisava sair, viver um pouco. E você estava se isolando? Estava. Ainda estou, acho. Ela brincou com o canudo. Quando você perde o emprego, é como se perdesse um pedaço da sua identidade. Você deixa de ser a Beatriz que trabalha na loja e vira só a Beatriz desempregada. E isso é tudo o que as pessoas veem. Eu não vejo isso, Gabriel disse firme. Eu vejo alguém que está passando por um momento difícil, mas continua tentando. Alguém que teve coragem de ser honesta mesmo quando era mais fácil mentir. Alguém que ri de verdade e fala o que pensa. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Você mal me conhece. Conheço o suficiente para saber que quero conhecer mais. Ele fez uma pausa. Se você quiser, claro. O coração dela acelerou. Querer o quê? Continuar isso. Não como um encontro formal, mas como dois amigos conhecendo um ao outro, sem pressão, sem expectativas, apenas conversas honestas. Beatriz deveria dizer não. Deveria levantar, agradecer pela noite e ir embora. Ele era muito diferente dela. Vivia em um mundo completamente distinto. Aquilo não podia dar certo, mas quando abriu a boca, o que saiu foi topo. O sorriso que Gabriel deu foi genuíno, chegando aos olhos. Ótimo. Eles ficaram ali por mais uma hora, conversando sobre tudo e nada. Sobre filmes que amavam, músicas que os faziam chorar, lugares que gostariam de visitar. Gabriel contou sobre a vez que tentou aprender a tocar violão e desistiu depois de 2 aulas. Beatriz contou sobre quando tentou cortar o próprio cabelo e teve que raspar tudo e usar peruca por 3 meses. Riram, provocaram um ao outro e aos poucos a tensão inicial desapareceu completamente. Quando finalmente se levantaram para ir embora, já passava da meia-noite. A rua estava mais vazia, apenas alguns carros passando ocasionalmente. Deixa eu te levar em casa. Gabriel ofereceu. Não precisa, eu pego o metrô. Beatriz? Ele falou sério. Por favor, já é tarde. Ela ia recusar de novo, mas viu a preocupação genuína no rosto dele e cedeu. Tá bom. O carro dele estava estacionado perto do restaurante. Era discreto, um sedã preto que provavelmente custava uma fortuna, mas não gritava riqueza. Gabriel abriu a porta para ela e Beatriz entrou, afundando no banco de couro macio. Durante o trajeto, ela deu as direções e ele dirigia em silêncio, ocasionalmente olhando para ela com um pequeno sorriso nos lábios. Quando chegaram na frente do prédio simples onde ela morava, Beatriz hesitou antes de sair. Obrigada, ela disse, por tudo, pela noite, pela honestidade, por me fazer rir. Eu que agradeço, Gabriel respondeu. Fazia tempo que eu não me sentia tão leve. Ela abriu a porta, mas antes de sair completamente virou-se. Gabriel? Sim? Quando você disse que queria continuar isso, você estava falando sério? Completamente. Ele não hesitou. Eu sei que somos muito diferentes. Sei que nossas vidas não se encaixam de forma óbvia, mas essa noite foi a mais real que eu tive em anos, e não quero que acabe aqui. Beatriz mordeu o lábio, pensando. Então pegou o celular. Me passa seu número, ele ditou, e ela salvou. Depois enviou uma mensagem rápida para ele ter o dela também. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Beatriz. Ela saiu do carro e caminhou até a porta do prédio, sentindo os olhos dele em suas costas. Quando se virou para acenar, ele ainda estava lá,
esperando para ter certeza de que ela entrara em segurança. Só então ele foi embora. Beatriz subiu as escadas até o 3º andar, entrou no apartamento pequeno e silencioso e encostou-se na porta fechada. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Obrigado por aceitar jantar cachorro-quente comigo. Foi o melhor encontro da minha vida. Ela sorriu, os dedos deslizando sobre a tela enquanto digitava a resposta. Obrigada por não me deixar pagar aquele restaurante. Foi o melhor encontro da minha vida também. E enquanto se preparava para dormir, Beatriz percebeu que pela primeira vez em semanas não estava pensando em contas, em desemprego, em desespero. Estava pensando em olhos escuros, em um sorriso genuíno e na possibilidade de que talvez, apenas talvez, coisas boas ainda pudessem acontecer. Beatriz acordou no dia seguinte com o celular vibrando insistentemente. Ainda meio adormecida, tateou a mesinha de cabeceira até encontrá-lo. 3 mensagens de Clara. E aí? Como foi? Bia, você está viva? Me responde. Se você não me ligar em 10 minutos, eu vou até aí. Beatriz riu baixinho e discou. Clara atendeu no primeiro toque. Finalmente! Achei que você tinha sido sequestrada ou algo assim. Bom dia para você também, Clara. Nada de bom dia. Conta tudo, agora, cada detalhe. Beatriz se sentou na cama, puxando o cobertor fino sobre as pernas. Foi diferente do que eu esperava. Diferente bom ou diferente ruim? Diferente bom. Ela não conseguiu evitar o sorriso. Muito bom, na verdade. Clara gritou tão alto que Beatriz teve que afastar o telefone do ouvido. Eu sabia que vocês iam se dar bem. O Gabriel é perfeito, não é? Educado, bonito, bem-sucedido. Calma. Beatriz a interrompeu. Não é nada disso. Quer dizer, ele é tudo isso sim, mas não é por isso que foi bom. Então por que foi? Porque ele foi real comigo e eu fui real com ele. Beatriz contou sobre o restaurante, sobre a confissão constrangedora, sobre o cachorro-quente na barraca da esquina. Clara ouviu tudo em silêncio, o que era raro. Bia, você sabe que isso é coisa de filme, né? Ela disse finalmente. E o quê? Um cara rico largando um restaurante chique para comer cachorro-quente com você? Isso não acontece na vida real. Aconteceu comigo. Eu sei. Por isso estou dizendo que é coisa de filme. Romantização da pobreza e tudo mais. Clara fez uma pausa. Só... Toma cuidado, tá? Não quero que você se machuque. Não vai rolar nada, Clara. A gente só vai se conhecer melhor. Como amigos. Amigos. Clara repetiu cética. Claro, porque todo mundo que tem química instantânea vira só amigos. Eu não disse que temos química. Você não precisou. Depois que desligaram, Beatriz ficou olhando para o celular. Será que Clara estava certa? Será que ela estava se iludindo? Antes que pudesse pensar muito sobre isso, o telefone vibrou de novo. Dessa vez, era uma mensagem de Gabriel. Bom dia. Dormiu bem? Ela sorriu sem perceber. Bom dia. Dormi sim. E você? Melhor do que tenho dormido nos últimos meses. O cachorro-quente ajudou. A companhia ajudou. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Lisonjeiro. Honesto, Gabriel mandou em seguida. Você está livre hoje? Ela olhou ao redor do apartamento vazio. Livre era um eufemismo. Não tinha trabalho, não tinha compromissos, não tinha dinheiro para sair. Estava tão livre quanto alguém podia estar. Estou. Por quê? Queria te mostrar um lugar. Se você topar, claro. Que tipo de lugar? É surpresa, mas te garanto que é de graça e ao ar livre. Sem pressão para pagar nada. Ela riu. Tá bom, pode ser. Ótimo. Te pego às 2. Beatriz concordou e passou o resto da manhã tentando não ficar ansiosa. Tomou banho, escolheu uma roupa simples e confortável, tentou fazer algo com o cabelo. Quando olhou no espelho, viu apenas ela mesma. Nenhum disfarce, nenhuma máscara, apenas Beatriz. Gabriel chegou pontualmente às 2. Desceu do carro quando a viu saindo do prédio, abrindo a porta para ela com um sorriso. Pronta para a aventura? Isso depende do que você considera aventura. Justo.
Ele riu e começou a dirigir. Saíram do centro em direção à zona sul. Beatriz observava a paisagem mudar pela janela, os prédios ficando mais espaçados, mais árvores aparecendo. Quando finalmente pararam, ela reconheceu o lugar. Parque Ibirapuera? Você já veio aqui? Quando eu era criança, meu pai costumava me trazer nos domingos. Uma pontada de nostalgia apertou seu peito. Faz anos que não volto. Então, é hora de voltar. Gabriel saiu do carro e abriu a porta dela. Eles entraram no parque e começaram a caminhar sem destino certo. Era um sábado ensolarado e o parque estava cheio de famílias, casais, pessoas se exercitando. Crianças corriam, cachorros latiam, havia música ao longe. Eu venho aqui às vezes, Gabriel disse enquanto caminhavam. Quando preciso pensar, quando o escritório fica sufocante demais. Sozinho? Sempre sozinho. Ele olhou para ela. Até hoje. Eles andaram por um tempo em silêncio confortável, apenas aproveitando o sol e o ar fresco. Eventualmente, encontraram um banco vazio perto do lago e sentaram. Posso te fazer uma pergunta? Beatriz se virou para ele. Pode. Por que você aceitou o encontro ontem? De verdade. Gabriel a encarou. Você estava claramente relutante. Não queria estar lá. O que te fez ir mesmo assim? Beatriz pensou antes de responder. A Clara. Ela é minha melhor amiga desde o colegial. Esteve comigo quando meu pai morreu, quando eu tranquei a faculdade, em todos os momentos ruins. E ela estava tão empolgada com esse encontro, tão certa de que seria bom para mim, que eu não tive coragem de recusar. Fez uma pausa. Além disso, acho que uma parte de mim queria acreditar que ela estava certa, que talvez eu precisasse mesmo sair, conhecer alguém, lembrar que o mundo não é só contas e preocupações. E ela estava certa? Estava, Beatriz admitiu. Não da forma que ela imaginou, mas estava. Como assim? Ela provavelmente imaginou que a gente ia se apaixonar à primeira vista, ter um romance de conto de fadas, sei lá. Beatriz deu de ombros, mas o que aconteceu foi melhor. Eu conheci alguém que me ouviu de verdade, que não julgou, não deu conselhos vazios, apenas entendeu. Gabriel ficou quieto por um momento. Eu também entendi isso, que você me ouvia. É estranho, não é? Beatriz disse. A gente mal se conhece, mas parece que já nos conhecemos há muito tempo. Ele completou. Exatamente. Ficaram observando as pessoas ao redor. Uma família fazendo piquenique. Um casal de idosos caminhando de mãos dadas. Um grupo de adolescentes jogando frisbee. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Claro! O que você quer de verdade? Não o que esperam de você. Não o que você deveria querer. O que você quer para você mesmo? Ele demorou para responder, como se ninguém tivesse feito essa pergunta antes. Eu quero me sentir vivo de novo. Quero acordar e ter uma razão para levantar da cama que não seja obrigação. Quero conversar com alguém e não precisar filtrar cada palavra, calcular cada frase. Ele olhou para ela. Quero sentir que minha vida tem significado além de planilhas e reuniões. Isso é muito. É tudo. Ele corrigiu. E você? O que você quer? Beatriz pensou. Eu quero estabilidade. Quero conseguir pagar minhas contas sem ter que escolher entre comer ou pagar o aluguel. Quero terminar minha faculdade algum dia. Quero fazer minha mãe se orgulhar. Ela hesitou. E quero me sentir menos sozinha. Não sozinha no sentido de não ter ninguém, mas sozinha no sentido de carregar tudo nas costas o tempo todo. Eu entendo isso, Gabriel disse baixinho. Carregar tudo sozinho é exaustivo. É. Eles se olharam e Beatriz sentiu aquela conexão de novo. Aquele entendimento silencioso de que, apesar de viverem em realidades completamente diferentes, compartilhavam o mesmo cansaço essencial. Bia. Gabriel usou o apelido pela primeira vez. Posso te ajudar? Com emprego, quero dizer. Conheço gente, posso fazer algumas ligações. Não. Ela o interrompeu, gentil, mas firme. Obrigada, mas não. Por quê? Porque eu preciso conseguir isso sozinha. Preciso provar para mim mesma que consigo.
Se você me arranjar um emprego, nunca vou saber se foi por mérito ou por pena. Ela tocou a mão dele brevemente. Mas agradeço. De verdade. Gabriel assentiu, respeitando. Entendo. Mas se mudar de ideia, você vai ser o primeiro a saber. Ficaram no parque até o sol começar a se pôr. Conversaram sobre tudo e nada, riram, provocaram um ao outro. Em um momento, um vendedor ambulante passou oferecendo picolés e Gabriel comprou 2. Sentaram no gramado comendo picolé como crianças, manchando as mãos de cor artificial. Não posso acreditar que estou sentado no chão de terno, Gabriel disse, olhando para a calça cara agora com manchas de grama. Você podia ter tirado o blazer pelo menos. E perder a oportunidade de escandalizar meu alfaiate? Nunca. Ele riu. Além disso, vale a pena. Quando finalmente voltaram para o carro, o céu estava tingido de laranja e rosa. Gabriel ligou o motor, mas não saiu do lugar imediatamente. Bia, eu sei que disse que seria só como amigos, sem pressão. E continuo achando isso. Mas preciso ser honesto sobre uma coisa. Ela se virou para ele, o coração acelerando. O quê? Eu gosto de passar tempo com você. Muito. E quero continuar fazendo isso se você deixar. Não importa como a gente chame isso, não importa o que se torne. Só quero que você saiba que você é importante para mim. Já é. Beatriz sentiu algo se apertar no peito. Você também é importante para mim. Então a gente continua. A gente continua. Ela confirmou. Gabriel sorriu, aquele sorriso que alcançava os olhos, e começou a dirigir. No trajeto de volta, Beatriz olhava pela janela e pensava em como a vida podia mudar em menos de 24 horas. Ontem ela estava sozinha, desesperada, sem perspectiva. Hoje tinha alguém que se importava, alguém que entendia, alguém que fazia as horas passarem sem que ela percebesse. Talvez Clara estivesse certa. Talvez isso fosse coisa de filme. Mas se fosse, Beatriz não queria que acabasse tão cedo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Beatriz não esperava, mas que começou a valorizar profundamente. Gabriel e ela se viam pelo menos 3 vezes por semana, sempre em lugares simples. Uma padaria no bairro dela, onde o pão de queijo era perfeito. O mercadão municipal aos domingos. Caminhadas sem destino pelo centro velho da cidade. Ele nunca tentou impressioná-la com lugares caros ou gestos grandiosos. E ela apreciava isso mais do que conseguia expressar. Era uma terça-feira à tarde, quando Beatriz finalmente conseguiu. Estava voltando de mais uma entrevista de emprego frustrante quando seu celular tocou. Um número desconhecido. Alô? Beatriz Oliveira? Sim, sou eu. Aqui é da Boutique Viviane Melo. Você deixou seu currículo aqui semana passada. O coração de Beatriz disparou. Sim, deixei. A Viviane gostaria de conversar com você. Pode vir amanhã às 10? Posso sim. Muito obrigada. Quando desligou, as mãos tremiam. Não era uma garantia, mas era uma chance real. A primeira coisa que fez foi ligar para a mãe, depois para a Clara. E então, quase sem pensar, ligou para Gabriel. Ele atendeu no segundo toque. Bia, tudo bem? Eu consegui uma entrevista. As palavras saíram em uma avalanche. Uma boutique no centro, trabalho com moda, é exatamente o que eu quero, Gabriel. Bia, isso é incrível. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Conta tudo. Ela contou, falando rápido demais, tropeçando nas palavras. Ele ouvia tudo, fazendo perguntas, genuinamente interessado. Quando ela finalmente parou para respirar, ele disse: a gente precisa comemorar. Ainda não conseguiu o emprego, mas conseguiu a chance. Isso já é vitória. Ele fez uma pausa. Janta comigo hoje? Eu cozinho. Você cozinha? Bem, tecnicamente não. Mas posso pedir comida e fingir que cozinhei. Beatriz riu. Tá bom, aceito. Ótimo, te mando o endereço. Quando a localização chegou, Beatriz piscou. Era um apartamento na Vila Madalena, um dos bairros mais valorizados da cidade. Claro, ela ainda não tinha ido à casa dele, sempre se encontravam em lugares públicos. Parte dela estava curiosa.
Outra parte estava nervosa. Chegou às 8, como combinado. O prédio era moderno, todo de vidro, com portaria impecável. O porteiro a anunciou e liberou a entrada. O elevador era espelhado e Beatriz se olhou. Roupa simples, cabelo solto, maquiagem leve. Nada especial, mas era ela. Gabriel abriu a porta antes que ela pudesse tocar a campainha. Usava jeans e uma camiseta básica, os pés descalços. Oi, ele sorriu. Oi. Ela entrou e o apartamento era exatamente o que imaginou. Amplo, minimalista, com janelas enormes que davam vista para a cidade. Tudo era branco, cinza, madeira clara. Bonito, mas impessoal. Parecia mais uma foto de revista do que uma casa. Bem-vinda ao meu bunker, Gabriel disse, fechando a porta. É grande, é vazio, ele corrigiu. Sempre achei que um dia ia decorar direito, colocar minha personalidade, mas nunca encontrei tempo ou vontade. Quanto tempo você mora aqui? 3 anos. Ele fez uma careta. Patético, eu sei. Não é patético, é só solitário. Beatriz caminhou até a janela. A vista era impressionante, toda a cidade iluminada, se estendendo até onde a vista alcançava. Deve ser bonito acordar com isso todo dia. Seria se eu parasse para olhar. Gabriel se aproximou, ficando ao lado dela. Geralmente acordo, tomo banho, visto terno e saio. Volto tarde, vou direto para a cama. Não vejo muito daqui. Isso é triste, Gabriel. Eu sei. Ele suspirou. Mas está mudando. Desde que te conheci, estou tentando prestar mais atenção nas coisas. Ver o que estava perdendo. Ela olhou para ele, e havia algo nos olhos dele que fez seu coração acelerar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o interfone tocou. A comida chegou. Gabriel se afastou para buscar. Jantaram na varanda, onde ele tinha uma pequena mesa de madeira. Tinha pedido japonês, e eles comeram sentados no chão. As embalagens espalhadas entre eles, rindo de como Gabriel não conseguia usar os hashes direito. Você precisa segurar assim, Beatriz mostrou, pegando um pedaço de sushi com facilidade. Como você faz isso parecer tão fácil? Prática. Eu trabalhei em um restaurante japonês por 6 meses. Claro que trabalhou. Ele riu e desistiu dos hashes pegando um garfo. Muito mais digno. Conversaram sobre a entrevista do dia seguinte. Gabriel fez perguntas inteligentes, ajudou-a a pensar em respostas, mas sem pressionar, apenas apoiando. E se eu não conseguir? Beatriz perguntou em algum momento, a ansiedade voltando. Consegue. Você não sabe disso. Sei sim. Gabriel a olhou sério. Porque você é talentosa, dedicada, e qualquer lugar com um mínimo de bom senso vai ver isso. Você tem muita fé em mim. Alguém precisa ter. Ele sorriu. Já que você insiste em duvidar de si mesma. Depois que terminaram, ficaram na varanda. A noite estava fresca e Gabriel trouxe um cobertor colocando sobre os ombros dela. Obrigada. De nada. Ele sentou ao lado dela e ficaram ali, observando as luzes da cidade. Gabriel? Por que você está fazendo tudo isso? Ela se virou para ele. Todo esse tempo comigo, me ouvindo, me apoiando. O que você ganha com isso? Ele ficou quieto por um longo momento. Então respondeu, a voz baixa. Eu ganho você. Sua amizade, sua companhia, sua honestidade. Fez uma pausa. Ganho momentos em que não preciso fingir ser alguém que não sou. Ganho risadas reais, conversas reais, sentimentos reais. Mas você podia ter isso com qualquer pessoa. Não podia. Ele a encarou. Você acha que é fácil encontrar alguém que me veja como Gabriel, não como Gabriel Almeida, herdeiro da Almeida Tech? Alguém que não quer nada de mim além da minha presença? Beatriz não tinha pensado nisso dessa forma. É difícil para você confiar nas pessoas. É impossível, ele admitiu. Até você. Com você foi diferente desde o começo. Por quê? Porque você não queria nada de mim. Você só queria ir embora. Fugir do constrangimento, desaparecer. Ele sorriu. E mesmo assim, quando sugeri continuarmos nos vendo, você aceitou. Não porque eu tinha dinheiro ou podia te oferecer algo, mas porque também sentiu aquela conexão. Beatriz sabia que ele estava certo.
Eu senti, sinto. Então é por isso que faço tudo isso. Porque pela primeira vez em anos, eu tenho algo real na minha vida. Alguém real. O silêncio que se seguiu foi carregado. Beatriz podia sentir o coração batendo forte. Podia ver no rosto dele o mesmo conflito que sentia. Eles tinham dito que era só amizade, sem pressão, sem expectativas, mas estava ficando cada vez mais difícil fingir que era só isso. Bia. Gabriel falou seu nome tão baixinho que ela quase não ouviu. Eu preciso te dizer uma coisa. Pode falar. Ele respirou fundo. Eu não sei como isso aconteceu, não sei quando exatamente ou como, mas Ele parou, como se estivesse reunindo coragem. Eu estou me apaixonando por você. O mundo parou. Beatriz ficou sem palavras, o coração disparado, a mente tentando processar o que acabara de ouvir. Gabriel, eu sei. Ele se apressou em dizer, eu sei que é cedo, sei que prometemos ir devagar, sem pressão. E não estou cobrando nada. Não espero que você sinta o mesmo. Só precisava ser honesto. Não consigo mais fingir que é só amizade quando penso em você o tempo todo. Quando meu dia só melhora quando te vejo, quando... Gabriel. Ela o interrompeu, colocando a mão sobre a dele. Para. Ele pareceu se encolher, como se estivesse se preparando para a rejeição. Desculpa, eu não deveria... Para. Ela repetiu mais firme. Deixa eu falar. Ele fechou a boca esperando. Beatriz respirou fundo, reunindo coragem. Eu também estou me apaixonando por você. Ela viu o choque no rosto dele, seguido de algo que parecia esperança. E me assusta muito porque nossos mundos são completamente diferentes. Porque não faz sentido. Porque eu deveria estar focada em arrumar minha vida e não em me envolver com alguém. Mas aconteceu mesmo assim. Aconteceu. Ele repetiu, como se estivesse testando as palavras. Aconteceu, ela confirmou. Gabriel ergueu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Então, o que a gente faz agora? Não sei, Beatriz admitiu. Mas acho que a gente para de fingir que é só amizade. Eu gosto desse plano. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, mas Beatriz não se afastou. Fechou os olhos e deixou acontecer. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de todas as palavras não ditas das últimas semanas. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Isso foi... bom? Ela sugeriu. Perfeito, ele corrigiu. Ficaram ali, abraçados sob o cobertor, olhando para a cidade iluminada. Não fizeram planos, não discutiram o futuro. Apenas existiram naquele momento dois mundos diferentes, encontrando um jeito de coexistir. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. Beatriz conseguiu o emprego. A entrevista na boutique Viviane Melo tinha sido intensa, mas no final da conversa, a proprietária sorriu e disse: "Quando você pode começar?" Ela começou na segunda-feira seguinte e pela primeira vez em meses acordou com um propósito. O trabalho era exatamente o que ela queria: ajudar clientes a encontrarem peças que as fizessem se sentir bem, dar opinião sobre combinações, aprender sobre tecidos e cortes. Viviane era exigente, mas justa e parecia genuinamente interessada em ensinar. No final do primeiro dia, Beatriz estava exausta, mas feliz. Mandou mensagem para Gabriel. "Primeiro dia sobrevivido. Acho que vou gostar daqui." A resposta veio quase imediatamente. "Sabia que ia arrasar. Tá livre hoje à noite?" "Depende. O que você tem em mente?" "Surpresa, te busco às 7. Beatriz sorriu. As surpresas de Gabriel nunca eram ostentosas, sempre eram pensadas especialmente para ela. "Tá bom, te vejo às 7. Quando ele chegou, estava casual, jeans e uma jaqueta de couro. Parecia mais jovem assim, mais relaxado do que nas primeiras vezes que se encontraram. "Pronta? Para onde a gente vai?" "Você vai ver." Dirigiram por uns 20 minutos até chegarem a um bairro que Beatriz não conhecia bem. Gabriel parou em frente a um prédio baixo, com uma escada externa. Música ao vivo vinha de dentro. "É um bar? É um bar de jazz." Ele sorriu. "Lembra que eu disse que gostava? Pensei em te trazer aqui."
Entraram e o lugar era pequeno, intimista. Mesas redondas de madeira, luzes baixas, um pequeno palco onde um trio tocava. Não era chique, mas era aconchegante, genuíno. Gabriel pediu 2 cervejas e sentaram em uma mesa no canto. A música era suave, envolvente, e por um tempo apenas ouviram, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Como foi realmente o primeiro dia? Gabriel perguntou durante uma pausa da banda. Honestamente, assustador, Beatriz admitiu. Mas bom, a Viviane é meio intensa, mas dá para ver que ela sabe o que faz, e as outras funcionárias foram legais comigo. Você vai se dar bem. Tenho certeza. Como você tem tanta certeza? Porque eu te conheço. Ele apertou a mão dela. E sei que quando você quer algo, você vai atrás até conseguir. Beatriz sorriu, mas então ficou séria. Gabriel, eu preciso te agradecer. Por quê? Por ter me incentivado. Por ter me ouvido todas as vezes que eu duvidei de mim mesma. Ela hesitou. Por ter aparecido quando eu mais precisava. Bia, você não precisa me agradecer por isso. Preciso. Ela insistiu. Você não faz ideia do quanto significou ter alguém que acreditava em mim quando eu mesma não acreditava. Gabriel ficou quieto por um momento, então disse: Você também fez isso por mim. Me fez lembrar que existe vida além do trabalho, que existe significado em coisas simples. Ele olhou ao redor do bar. Fazia anos que eu não vinha em um lugar assim, só porque queria, sem compromisso de trabalho. E como é? É bom? Ele sorriu. É muito bom. A banda voltou a tocar, e eles ficaram ali por horas conversando nos intervalos, ouvindo música, apenas curtindo a companhia um do outro. Era quase meia-noite quando finalmente saíram. Deixa eu te levar em casa, Gabriel disse como sempre fazia. No carro, Beatriz olhava pela janela, pensando em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Algumas semanas atrás, estava desesperada, sem emprego, sem perspectiva. Agora tinha um trabalho que amava e alguém que o quê, exatamente? Namorado? Eles não tinham definido isso. Desde o beijo no apartamento dele, tinham se visto várias vezes, se beijado algumas outras, mas nunca conversaram sobre o que eram oficialmente. Gabriel, a gente é o quê? Eu e você? Ele olhou para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. O que você quer que a gente seja? Não sei, por isso estou perguntando. Ele parou no sinal vermelho e se virou completamente para ela. Bia, eu quero ser seu namorado. Quero poder te chamar de namorada. Quero que isso seja oficial, real, sem ambiguidade. Fez uma pausa. Mas só se você quiser também. O coração de Beatriz acelerou. Eu quero. Mesmo? Mesmo? Ela confirmou sorrindo. Mas preciso que você entenda uma coisa. O quê? Nossas vidas são muito diferentes, Gabriel. Eu trabalho o dia inteiro, ganho salário mínimo, moro em um apartamento minúsculo. Você tem reuniões importantes, janta com clientes, viaja a trabalho. Como a gente faz isso funcionar? Do mesmo jeito que tem funcionado até agora, ele respondeu sem hesitar. Sendo honestos um com o outro, respeitando nossas diferenças, fazendo um esforço. E se não der certo, então pelo menos tentamos. Gabriel segurou a mão dela. Mas eu acredito que vai dar, porque o que a gente tem é real, Bia. E coisas reais valem a pena lutar por elas. Ela sentiu os olhos arderem. Você sempre sabe o que dizer. Não sempre, mas com você é mais fácil. O sinal abriu e ele voltou a dirigir. Quando chegaram na frente do prédio dela, ele desligou o motor. Posso subir? Beatriz hesitou. Ele nunca tinha entrado no apartamento dela. Parte dela tinha vergonha. O lugar era tão pequeno, tão simples comparado ao dele. Mas outra parte queria que ele visse, que conhecesse essa parte da sua vida também. Pode. Subiram as escadas até o 3º andar. Beatriz abriu a porta, acendendo a luz. O apartamento era exatamente o que parecia. Pequeno, mobiliado com o básico, mas limpo e organizado. Bem-vindo à minha humilde morada, ela disse meio sem graça. Gabriel entrou olhando ao redor. Seus olhos pousaram nas fotos na estante. Ela com a mãe, ela com Clara, uma foto antiga dela com o pai. É seu pai? Ele apontou.
É, tirei essa foto uns meses antes dele morrer. Você se parece com ele, Gabriel observou. Todo mundo diz isso. Beatriz se aproximou. Ele era uma pessoa incrível. Trabalhava como mecânico, nunca teve muito dinheiro, mas sempre fez questão de que eu estudasse, que tivesse oportunidades. Ele ficaria orgulhoso de você. Eu espero. Gabriel continuou explorando, e Beatriz viu o apartamento pelos olhos dele. A geladeira velha, o sofá desbotado, o pequeno varal na área de serviço. Mas ele não fez nenhum comentário negativo, apenas absorveu tudo. Gostei daqui, ele disse finalmente. Sério? Sério. Tem personalidade, tem você. Ele sorriu. Meu apartamento é bonito, mas é vazio. Aqui tem vida. Beatriz sentiu algo se apertar no peito. Você não precisa dizer isso só para me deixar feliz. Não estou dizendo para te deixar feliz. Estou dizendo porque é verdade. Ele se aproximou, colocando as mãos na cintura dela. Bia, eu não me importo se você mora em um palácio ou em um quarto de pensão. Eu me importo com você. Mesmo? Mesmo. Ele beijou sua testa. Para de duvidar. Ficaram abraçados ali no meio daquela sala pequena e Beatriz percebeu que ele estava certo. O que tinham era real. Diferente de tudo que ela já tinha vivido, mas real. Fica um pouco, ela sussurrou. Só mais um pouco. Quanto tempo você quiser. Sentaram no sofá, ela encostada nele, e conversaram sobre tudo. Sobre a infância dele em um colégio caro. Sobre a infância dela brincando na rua. Sobre os sonhos que ele tinha abandonado para assumir a empresa. Sobre os sonhos que ela ainda queria realizar. Sobre medos, inseguranças, esperanças. Quando Gabriel finalmente foi embora, já passava das 2 da manhã. Ele beijou Beatriz na porta, longo e devagar, como se não quisesse que acabasse. Boa noite, namorada, ele disse sorrindo. Boa noite, namorado. Ela respondeu, o coração quente. Fechou a porta e encostou-se nela, sorrindo sozinha. Namorada. Ela tinha um namorado. E não era só qualquer pessoa, era Gabriel. Gabriel que a ouvia, que a respeitava, que a via de verdade. No dia seguinte, Beatriz acordou cedo para o trabalho. A rotina começava a se estabelecer. Acordar, trabalhar na boutique, mensagens com Gabriel durante o dia, encontros à noite quando possível. Nos fins de semana, exploravam a cidade juntos. Ele a levou para um mercado de pulgas que ela adorou. Ela o levou para um boteco na Zona Leste que servia a melhor feijoada de São Paulo. Aos poucos, os mundos deles começaram a se misturar. Gabriel conheceu Clara, que o aprovou imediatamente apesar de ter dado uma bronca particular em Beatriz sobre não se iludir muito rápido. Beatriz conheceu o irmão de Gabriel, Lucas, que era mais descontraído, mas claramente protetor. Cuida dele, tá? Lucas disse a ela em particular. Ele parece forte, mas é mais frágil do que deixa transparecer. Eu cuido. Beatriz prometeu. E cuidava, do mesmo jeito que ele cuidava dela. Foi numa sexta-feira, depois de 2 semanas no novo emprego, que Beatriz finalmente conseguiu. Pagou o aluguel atrasado, não precisou pedir dinheiro emprestado, não precisou aceitar ajuda. Fez com o próprio salário. Era uma vitória pequena para muita gente, mas para ela era enorme. Mandou foto do recibo para Gabriel. Consegui. A resposta veio em forma de ligação. Bia, eu estou tão orgulhoso de você. É bobo, né? Ficar feliz por pagar aluguel. Não é bobo, é uma conquista. Sua conquista. Ele fez uma pausa. A gente precisa comemorar. Gabriel, você não precisa me levar para lugares caros toda vez que algo bom acontece. Quem disse que vou te levar para algum lugar caro? Ela riu. O que você tem em mente? Vem para minha casa. Eu vou cozinhar de verdade dessa vez, ou pelo menos tentar. Você vai cozinhar? Vou seguir uma receita do YouTube e torcer para o melhor. Beatriz riu tanto que começou a chorar. Tá bom, não posso perder isso. O jantar que Gabriel cozinhou foi um desastre adorável. Ele tinha tentado fazer um risoto seguindo um vídeo no YouTube, mas acabou grudando tudo na panela. Beatriz riu tanto que teve que se sentar no chão da cozinha, segurando a barriga.
Pare de rir de mim. Gabriel fingia estar ofendido, mas também estava rindo. Eu avisei que não sabia cozinhar. Você não avisou que ia criar uma substância sólida, intransponível. Ela apontou para a panela. Acho que isso pode ser usado como cimento. Muito engraçada. Ele jogou o pano de prato nela, que desviou ainda rindo. Você está demitido como cozinheiro. No final, pediram pizza e comeram sentados no chão da sala, encostados no sofá, conversando sobre tudo e nada. Beatriz contou sobre uma cliente difícil que tinha atendido naquele dia. E Gabriel contou sobre uma reunião absurda que tinha durado 4 horas sem chegar a conclusão nenhuma. Às vezes eu penso em largar tudo, Gabriel disse de repente ficando sério. Passar a empresa para o Lucas, fazer outra coisa. Você faria isso? Não sei, ele admitiu. Sempre achei que era minha responsabilidade, sabe? Meu pai construiu aquilo, eu tinha que manter. Mas ultimamente tenho pensado, será que é isso que eu realmente quero? O que você quer? Beatriz perguntou baixinho. Quero uma vida que seja minha, não a vida que foi planejada para mim. Ele olhou para ela. Quero acordar de manhã e estar feliz com o que vejo no espelho. Quero ter tempo para as pessoas que amo. Quero... Ele parou como se estivesse se dando conta de algo. Quero construir algo novo. Como o quê? Ainda não sei, mas sei que quero você nessa construção. Ele pegou a mão dela. Em tudo que vier, quero você do meu lado. Beatriz sentiu os olhos arderem. Eu também quero isso. Mesmo com todas as diferenças, com todos os desafios, especialmente por causa deles. Ela sorriu. Porque eles nos fazem crescer, nos fazem ser honestos. Gabriel a puxou para mais perto e ficaram abraçados ali, no chão da sala dele, os restos de pizza na caixa ao lado. Bia, eu te amo. As palavras saíram simples, diretas, honestas. Beatriz sentiu o coração parar, depois disparar. Olhou para ele, procurando qualquer sinal de dúvida, mas só viu certeza. Você tem certeza? Ela sussurrou. Absoluta. Ele tocou o rosto dela. Eu te amo. Amo sua força, sua honestidade, seu jeito de ver o mundo. Amo como você me faz querer ser melhor, como você não tem medo de me desafiar. Amo tudo em você. Beatriz sentiu as lágrimas escorrerem. Eu também te amo. A voz saiu embargada. Te amo tanto que me assusta. Por que te assusta? Porque nunca senti isso antes. Nunca tive alguém que me visse de verdade, que me aceitasse como sou, que fizesse eu me sentir completa e, ao mesmo tempo, me desafiasse a crescer. Ela limpou as lágrimas. Você mudou minha vida, Gabriel. Você mudou a minha. Ele a beijou devagar, com todo o sentimento que as palavras não conseguiam expressar. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo, mesmo com lágrimas nos olhos. Ficaram acordados até tarde, fazendo planos reais, concretos, não sonhos vagos. Gabriel falou sobre a possibilidade de reduzir sua carga horária, de contratar um diretor executivo para dividir as responsabilidades. Beatriz falou sobre voltar para a faculdade, fazer matrícula no semestre seguinte. E se a gente morasse juntos? Gabriel soltou de repente. Beatriz piscou, surpresa. O quê? Morar juntos. Não precisa ser agora, mas eventualmente. Seu apartamento é pequeno, o meu é grande demais. A gente podia... Ele parou, percebendo que estava se precipitando. Desculpa, é cedo demais. Não, Beatriz o interrompeu. Não é cedo demais. É assustador, mas não é cedo, ela pensou. Mas não quero morar no seu apartamento. Por quê? Porque é seu. Sua vida, suas coisas, seu espaço. Ela explicou. Se a gente for morar junto, quero que seja um lugar nosso, que a gente escolha junto, decore junto, construa junto. Gabriel sorriu, aquele sorriso enorme que alcançava os olhos. Eu amo essa ideia. Mas não agora, Beatriz acrescentou. Quero esperar um pouco, ter certeza de que estamos prontos. Quanto tempo? Não sei, alguns meses, o tempo certo. Ela segurou a mão dele. Mas gosto de saber que você quer isso, que vê futuro com a gente. Eu vejo, ele confirmou.
Vejo muito futuro. Passou-se um mês. Beatriz estava prosperando no trabalho. Viviane tinha comentado que ela tinha jeito para vendas e estava pensando em dar mais responsabilidades. Gabriel tinha finalmente contratado um diretor executivo e conseguido reduzir suas horas de trabalho. Passava mais tempo com Beatriz, com o irmão, com amigos que tinha negligenciado por anos. Era uma sexta-feira à noite quando Gabriel apareceu no apartamento dela sem avisar. Beatriz abriu a porta, surpresa. Gabriel, aconteceu alguma coisa? Não, quer dizer sim, quer dizer... Ele parecia nervoso. Posso entrar? Claro. Ela se afastou preocupada. Ele entrou e começou a andar de um lado para o outro. Você está me assustando, Beatriz disse. O que foi? Eu tomei uma decisão. Ele parou de andar e olhou para ela. Uma decisão grande. Que decisão? Eu vou sair da empresa. As palavras saíram em uma avalanche. Não completamente. Vou continuar no conselho, mas não mais como CEO. O Lucas vai assumir. Ele sempre quis isso de verdade. E eu vou fazer outra coisa. Gabriel, isso é incrível. Beatriz sorriu. Estou tão orgulhosa de você. Espera, tem mais. Ele respirou fundo. Eu comprei um espaço. Um imóvel comercial pequeno no centro. Para quê? Para abrir uma consultoria. Quero ajudar pequenas empresas, startups, pessoas que estão começando e não têm acesso aos recursos que eu tive. Seus olhos brilhavam. Quero fazer algo que realmente importe, sabe? Não só ganhar dinheiro, mas fazer diferença. Beatriz sentiu o peito apertar de emoção. Isso é perfeito para você. E tem mais uma coisa. Gabriel se aproximou. No mesmo prédio, um andar acima, tem um apartamento vazio. Não é grande, não é luxuoso, mas tem 2 quartos, uma sala boa, cozinha decente. Ele pegou as mãos dela e pensei que talvez, se você ainda quiser, a gente podia transformar aquele lugar no nosso. Beatriz ficou sem palavras. Você comprou um apartamento? Comprei o prédio, na verdade. Ele deu uma risada nervosa. O andar de baixo é comercial, o de cima residencial. Pensei que seria prático. Eu trabalhando embaixo, morando em cima. Mas mais importante, pensei em como seria acordar todo dia com você. Tomar café junto antes de descer para o trabalho. Voltar para casa e você estar lá. Gabriel, eu sei que você disse que queria esperar. E não estou te pressionando. Ele se apressou em dizer. Se você ainda não está pronta, tudo bem. Eu posso morar lá sozinho, ou alugar, ou... Sim, Beatriz o interrompeu. O quê? Sim, eu quero. Quero morar com você, construir uma vida com você. Ela sorriu, as lágrimas começando a cair. Eu te amo, Gabriel, e estou pronta. Ele a pegou nos braços e a girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando a colocou no chão, ele a beijou e foi diferente de todos os outros beijos. Foi um beijo de promessa, de começo, de futuro. Nos dias seguintes, começaram a planejar a mudança. Clara ajudou Beatriz a empacotar, comentando o tempo todo sobre como tudo aquilo parecia coisa de filme. A mãe de Beatriz veio conhecer Gabriel e o aprovou imediatamente, dizendo que ele tinha olhos bondosos. Lucas brincou que Gabriel estava ficando mole, mas era óbvio que estava feliz pelo irmão. Foi numa tarde de domingo que finalmente se mudaram. O apartamento novo era exatamente como Gabriel tinha descrito. Simples, mas aconchegante. Eles passaram o dia inteiro montando móveis, pendurando quadros, organizando as coisas. Onde você quer colocar isso? Gabriel segurava a foto emoldurada do pai de Beatriz. Na estante da sala, ela respondeu. Ao lado da foto sua com seu pai. Ele sorriu e colocou as 2 fotos lado a lado. 2 histórias diferentes, 2 mundos diferentes, agora compartilhando o mesmo espaço. Quando finalmente terminaram, já era noite. Sentaram no sofá novo, cansados, mas felizes, olhando para o apartamento que agora era deles. Conseguimos, Beatriz disse, encostando a cabeça no ombro dele. Conseguimos. Gabriel concordou, beijando seu cabelo. E isso é só o começo. Ela olhou para ele. Do quê? De tudo. Nossa vida, nossa história, nosso futuro. Ele segurou a mão dela. Não sei o que vem pela frente, mas sei que quero enfrentar tudo com você. Mesmo quando for difícil,
especialmente quando for difícil. Beatriz sorriu e percebeu que finalmente estava em casa. Não por causa do apartamento, das paredes ou dos móveis, mas por causa do homem ao seu lado, que a via de verdade, que a amava sem condições, que escolheu construir algo novo com ela. Eu te amo, ela disse. Eu te amo, ele respondeu. E ali, naquele apartamento simples, mas cheio de promessas, dois mundos que pareciam incompatíveis encontraram seu equilíbrio perfeito. Porque no final, não importava de onde vinham ou quanto dinheiro tinham. Importava que se escolheram todos os dias, que construíram algo real, algo honesto, algo que valia a pena. E isso, Beatriz sabia, era o verdadeiro final feliz.